Seja muito bem-vindo à live Abundantemente Mais, porque eu sei que Deus tem coisas abundantes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Com certeza Deus vai falar com você. Não é por acaso que você entrou aqui hoje nessa live, você está assistindo esse vídeo. Com certeza é porque Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra de Cristo. Uma vez que você ouve a palavra de Cristo, a fé é gerada no coração. Uma vez que a fé é gerada no coração, então você tem a palavra para confessar e declarar no mundo espiritual, e as coisas invisíveis vão se tornar visíveis na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Louva a Deus por você que já está entrando aqui. Você é muito bem-vindo. Com certeza Deus vai falar com você de uma maneira muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos então ao 8º capítulo desse livro, Abundantemente Mais. Aleluia! Porque eu creio que Deus tem coisas poderosas para fazer nas nossas vidas nesses dias. E como eu tenho declarado todos os dias, que ainda nesse ano de 2024 nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, em o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa fé, é isso que nós estamos proclamando, é isso que nós estamos declarando todos os dias, que Deus fará o extraordinário na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga glória a Deus, que a graça e a paz estejam no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Ever, receba aí a palavra também. Cada um que está aqui nessa live, seja muito bem-vindo e receba da parte de Deus. Aleluia! Eu fiquei de dar um abraço aqui para Josi, né? Que é a mãe, não sei, a irmã da Renata, e já estou declarando aí aleluia. Então, que a bênção e o favor de Deus esteja sobre você, e vamos compartilhar então esse capítulo do livro, capítulo 8, que diz assim, que ele faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Então veja, quem tem filhos sabe que filhos pedem, não é verdade? Então, quanto mais novos, mais eles pedem, né? Porque são dependentes. E eles então precisam dos pais, então ele pede. Então, nós também devemos aprender a pedir ao nosso Pai, porque Deus ama nos abençoar, com certeza, né? E não podemos ter receios de pedir as coisas pequenas, mas também as coisas grandes que Deus pode, quer fazer nas nossas vidas, né? Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Lá em Efésios 3:20, é um texto com certeza base daquilo que nós escrevemos nesse livro, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Veja, essa palavra infinitamente mais no original é abundantemente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, uma vez que nós cremos nisso, então nós pedimos e nós pensamos, nós desejamos as coisas do alto, e lá está o nosso Deus operando de uma forma poderosa. Então veja, tudo começa a partir do que você pede, daquilo que você deseja. Então é importante que você aprenda a pedir a Deus, né? Porque Deus ama responder, até porque uma forma de você saber que Deus respondeu é porque você pediu, não é verdade? Então quando você pede algo, você então recebe aquilo. Então veja, você é um testemunho para a sua fé de que Deus de fato te ouviu, em nome do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do pedir, né? Então, em toda a Bíblia, nós vamos ver a história de pessoas que pediram, né? No Velho Testamento você vê homens de Deus pedindo livramento, pedindo uma direção, pedindo algo da parte de Deus, né? Jesus mesmo, já no Novo Testamento, diz e nos ensina, né, que todo o que pede, recebe, não é verdade? Então, ainda diz para nós sermos importunos, para nós batermos a porta, para nós insistirmos, até recebermos o milagre, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, veja, até o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir, né? E disse também para nós pedirmos no nome dele, para que a nossa alegria fosse completa. Esse é o nosso Senhor, né? E muitos mais ensinos sobre pedir e receber, que nós vemos Jesus, então, ensinando, né? No livro de Atos também nós vemos a igreja orando, pedindo livramento, pedindo para que eles sejam mais ousados em pregar o evangelho, pedindo aquilo que Deus queria fazer através da vida deles,
para que eles pudessem falar com mais intrepidez. Então você vê o pedir presente ali no livro de Atos. Paulo, em suas cartas, ele pede em favor dos irmãos, pede por revelação. Nesse dia eu tenho orado por você, para que você tenha revelação. Quanto mais revelação você tem da palavra, mais você vai ter fé e mais você vai ver a manifestação do milagre. Porque o que muda as nossas vidas é a revelação. Paulo falava que ele se colocava de joelho e ele orava em prol da igreja por revelação, por espírito de sabedoria, de revelação. E essa é a minha oração também por você, para que você tenha sabedoria e revelação daquilo que você tem ouvido nesses dias. Com certeza isso vai aquecer o seu coração, né? Então, Tiago também escreveu que se precisamos de sabedoria, então peça, né? Peça com fé. E temos que pedir com fé sem duvidar, para que Deus ele possa mover, ele possa dar para nós, né? E ainda disse que nada temos se não pedirmos. Veja, então Tiago também entendeu que era importante nós pedirmos, ok? E João ainda finaliza dizendo algo muito poderoso. O apóstolo João diz, e é um texto que você precisa ter sempre gravado no seu coração, que é 1 João 5, versículo 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja, qual que é a nossa confiança? Que nós vamos ser respondidos. É a confiança que nós temos quando nós pedimos a vontade de Deus. Por isso é importante saber qual é a vontade de Deus para nós. Porque se nós entendemos qual é a vontade de Deus para nós, então nós podemos pedir com confiança e nós vamos ser respondidos. Então, qual é a oração que de fato você vai ver a materialização e o cumprimento? É aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Agora, deixa eu te dizer, Deus sempre responde. O fato é que às vezes Deus responde com um não. Não é bem o que a gente gostaria, mas às vezes é o que Deus ele entende que é o melhor para você. Ok? Então, às vezes, um não, por um momento, talvez é necessário. Deus permite o não. Mas não quer dizer que Deus não respondeu. Talvez não era a resposta que você esperava. Não é verdade? Mas, com certeza, a Bíblia, segundo os estudiosos, tem aproximadamente 8.000 promessas. Então, veja, há muitas promessas de Deus para você, viu? Com certeza, você pode orar essas promessas com a certeza de que Deus tem para você também essas bênçãos, essas promessas que Deus mesmo já proclamou, já disse para você, né? Agora, não seja tímido para pedir as coisas grandes de Deus, porque Deus é grande, né? E hoje eu tenho filhos já adolescentes, chegando daqui a pouco na adolescência, mas quando eles eram pequenos, menores, crianças, e eles pediam coisas grandes, né? Bem grandes. E é interessante que à medida que eles foram crescendo, os pedidos foram diminuindo. Você sabe por quê, né? Vamos começar a ver a realidade nossa. Mas sabe de uma coisa? Os pais da terra têm limites. Mas com certeza o Pai dos céus com certeza é muito rico e pode nos abençoar com toda sorte de bênção, não é verdade? Então veja, quanto mais nós conhecemos quem é o nosso Pai, mais nós temos fé para pedir, não é verdade? Então veja, quanto mais você conhece o Deus que você serve, ou o Pai que você tem, o Pai do céu, mais você tem então a fé e a ousadia para pedir. E quando você pede, Deus vem para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então veja, nós somos limitados, é fato, os pais dessa terra, mas com certeza o Pai do céu não é limitado e com certeza Ele quer te responder, Ele quer fazer na sua vida de uma maneira poderosa. Para isso você precisa pedir, né? Porque quem pede, recebe. Eu me lembro, uma vez a gente parou numa lanchonete e aconteceu que eu perguntei o que cada um queria, né, para comer ou beber, e comprei as coisas, como cada um pediu, para minha esposa e para os meus filhos, voltamos para o carro e saímos. E passou um momento, né, meu filho mais novo falou: mãe, me dá um pedaço do céu. E aí a mãe já tinha
tinha acabado de comer tudo que ela tinha comprado. E eu falei, meu filho, por que você não pediu algo para comer? E aí ele falou assim, eu pensei que era para pedir só uma coisa, aí eu pedi algo para beber. Veja, ele poderia ter comido e bebido. Se ele tivesse pedido, os outros irmãos comeram e beberam, simplesmente porque pediram. Eu achei que eu estava dando aquilo que eles queriam, e que ele queria, na verdade. Eu pensei que ele queria só aquilo. Então veja, só não teve mais, porque não pediu. Então eu quero desafiar a pedir. Pode pedir. Pode pedir, porque Deus pode fazer mais e te dar mais, infinitamente mais. Então comece a ser um filho pidão. Não é verdade? Não sei se você tem filhos, mas às vezes um filho é mais pidão do que o outro, não é verdade? Normalmente esse que é mais pidão, ele recebe mais, porque ele mostra um desejo, ele mostra que quer, né? Aleluia! Então, aqui um abraço para Josi, entrou aqui agora. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E, sabe, é muito importante que você peça, né? Então, talvez você poderia ter mais, mas pede pouco. Então, quem crê, pede. Quem crê, porque está dizendo, eu acredito, eu estou orando, eu estou pedindo, porque eu creio que Deus pode me dar. Quantos creem aí? Diga amém. Eu creio. Então eu quero que você peça muito, 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 porque Deus quer fazer. E a maneira como Deus faz é por meio da fé. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que crê que Ele existe, né, aquele que crê que Deus que existe, então aproxima dele com a fé de que Deus vai ser o galardoador, aquele que vai te recompensar por fato de você ter ido até Ele. Então, o fato de você orar, o fato de você pedir, você está demonstrando fé no coração. E quando há fé, então as coisas que são invisíveis se tornam visíveis nas nossas vidas. Então é importante nós declararmos e orarmos e pedirmos, porque todo que pede, recebe. Aleluia! Glória a Deus, né? Agora, é interessante, né? Que tem coisas que nós nem chegamos a pedir, só pensamos, só desejamos, se Deus me desse, né? Então veja, olha, Deus nos dando também abundantemente mais, né? Então se o texto diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, então o fato de você pensar, o fato de você, de fato, ter esse desejo no coração, com certeza isso abre caminhos e portas para Deus fazer, para Deus operar, para Deus agir de uma forma poderosa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, eu queria que você, nesses dias, pensasse em coisas boas que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, agora mesmo você podia estar pensando, nossa, o que eu desejo em Deus, né? O que eu estou ainda desejando para esse ano? O que eu estou pensando que Deus pode me dar esse ano? O que meu Pai do céu pode me dar? Sabe, ter boas expectativas, ter esse pensamento, né, naquilo que Deus pode fazer, é muito importante, né? Agora mesmo, quando nós estamos ministrando, o que passa no seu coração? O que você quer muito de Deus? Parou para pensar aí, o que você quer muito de Deus? Você quer uma casa? Você quer uma cura? Você quer a restauração da sua casa, do seu casamento? Você quer prosperar financeiramente? O que você quer? Qual é o desejo? Porque a Bíblia diz que nós podemos até pensar, e Deus ainda vai fazer além do que pensamos. Agora veja, e se você pensou aí, nesse tempo que eu estava falando, em coisas que Deus quer te dar, em coisas que Deus quer acrescentar na sua vida, eu quero ler esse texto da palavra de Deus, está lá em Isaías 55, 8, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, o Senhor dizendo, mais altos do que os vossos pensamentos. Se você pensa coisas boas e acredita que Deus pode te dar essas coisas boas,
Quanto mais Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores. Deus está pensando coisas boas para você ainda esse ano. Tem coisas boas para Deus fazer na sua vida ainda esse ano. Ele está pensando em você. Ele tem prazer em te abençoar. Esse é o nosso Deus. Uau! Você tem que crer nisso, você precisa acreditar nisso, você precisa se apropriar nisso. Sempre pense coisas boas do seu Pai. Diga amém. Aleluia. Pensa coisas altas nesses dias. Pensa no que Deus pode te dar. Começa a imaginar, a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você sabe, é importante que você coloque expectativas do seu Deus. Nada mais é do que a esperança. Esperança é a forte convicção de coisas boas que você espera em Deus, que vai acontecer nesses dias na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Cada dia que eu venho aqui, eu tenho mais expectativas de coisas boas que vão acontecer na minha vida, na minha casa, mas também na sua casa, na sua família, na sua história de vida. Em nome do Senhor Jesus. Então, veja, nós temos que apenas confiar nesse Deus que faz de uma maneira poderosa. E agora, às vezes você fica pensando, mas como que Deus vai fazer isso? Não é verdade? Então, às vezes nós estamos desejando algo e nós simplesmente ficamos questionando, mas como? Como Deus vai fazer? Veja, não se preocupe com como, porque não tem a ver com você. O fato é que Deus faz pela fé. E agora, como Deus vai fazer? Ele é sábio, Ele é poderoso, então o como pode deixar nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer de uma maneira poderosa. Deixa eu te contar uma outra história da minha casa. Hoje eu estou contando muita história da minha família, né? Minha esposa está por aí, minha esposa linda, amada, Silvia, está por aí. Se você não a segue ainda, segue lá. Ela é uma mulher de Deus, aleluia. Ontem ela compartilhou uma palavra de Deus aqui, ali no seu Instagram. Você pode receber lá. E você sabe de uma coisa? Há anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante com o meu filho mais novo. Parece que tem umas coisas que acontecem só com o meu filho mais novo. E os dois mais velhos, eles resolveram sair para andar de bicicleta no condomínio que a gente morava. E o meu filho de 5 anos, ele também quis sair, só que a gente tinha doado a bicicleta dele. Por quê? Porque ele já havia crescido, e então ficou pequeno, a gente doou. E ele sabia disso. Mas naquela hora ele viu os irmãos saindo e ficou ali desejoso, né, por andar de bicicleta, e começou a falar: pai, mãe, eu quero a bicicleta, eu quero a bicicleta. Falei: meu filho, como que vai fazer você ter uma bicicleta e tal? E ele começou a chorar e queria andar de bicicleta. Falei: calma, você ainda vai ganhar. E eu fiquei ali tentando, né, e ele chorava. E uma hora eu falei assim: ó, filho, é o seguinte, pede para Deus. Deus vai te dar uma bicicleta. Aí ele fez assim, como? Como Deus vai me dar uma bicicleta? Em outras palavras, né? Como que agora vai cair uma bicicleta do céu? Foi muito interessante, né? Aí eu falei: vamos ali pra dentro, vamos orar. Aí ele tava chorando, e eu falei: vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, ele disse: Senhor Jesus, me dá uma bicicleta, E ele começou a orar junto comigo ali. E no final da oração, eu falei para ele: troca de roupa e nós vamos lá no supermercado comprar uma bicicleta para você. Aí você pode estar pensando: pastor, mas é fácil. Você ora com o menino e depois você sai e vai lá comprar a bicicleta para o menino, né? Mas você vai entender o final dessa história. Então nós fomos para o supermercado, no Walmart aqui nos Estados Unidos. E chegamos lá, eu falei assim: então escolhe aí a bicicleta que você quer. E ele olhou e falou: pai, eu quero essa. E aí, é certeza? Você quer essa mesmo? Não, eu quero essa. E ele então pegou a bicicleta e naquele momento que ele pegou, escolheu a bicicleta, eu falei para ele: meu filho, deixa eu te falar algo aqui. Você sabe por que eu estou comprando essa bicicleta hoje para você? Não é porque o papai tem um dinheiro para comprar essa bicicleta para você hoje. Na verdade, os seus avós mandaram um dinheiro para você hoje. E é com esse dinheiro é que nós vamos comprar essa bicicleta. Meus pais não sabiam de nada. Eles simplesmente decidiram naquele dia dar um presente para ele. Veja, Deus sabia
que naquele dia o Pai da terra não teria condições. Mas o Pai do céu, que ama nossos filhos e que tem prazer em abençoar a nossa casa, ele então proveu de outra forma. Trouxe a provisão. Então, como? Você não precisa se preocupar, porque Deus é Deus. Ele sabe como fazer. A sua parte é crer. A sua parte é dizer, Senhor, me dá. Me dá. Como nós falamos hoje na live pela manhã, me dá sem merecer. Me dá pelo favor imerecido. Apenas me dá. Você pode dizer isso, me dá, Senhor. Me dá sem merecer. Não é? Porque Deus é Deus, é Pai, Ele ama nos abençoar. Ele ama nos dar. Ele ama nos abençoar. Esse é o coração de Deus. Então não se preocupe com como. Apenas creia que Deus quer, pode e vai fazer na sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, de uma maneira que talvez você nem esperava, né? Você nem imaginava. Olha Deus fazendo, olha Deus operando, olha Deus abrindo portas, olha Deus curando, olha Deus te prosperando, olha Deus te dando a tão sonhada casa, olha Deus abrindo as portas de uma empresa, de um trabalho, olha Deus tirando qualquer vício da sua vida. De repente, um Deus poderoso pode fazer de uma maneira extraordinária, de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa. Então veja, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então há poder espiritual quando nós pedimos, sim. Você sabe, esses são dias de nós pedirmos. Faça uma lista de coisas, hoje mesmo. Faça uma lista de coisas que você crê que Deus pode te dar ainda esse ano de 2024. Não espere o ano que vem, de 2025, começar para você fazer uma lista novamente. 10 alvos para esse ano de 2025. Não, o ano ainda não acabou. Esse é o ano das portas abertas. Esse é o ano que Deus tem coisas boas para você. Então ainda é tempo de você pedir para Deus fazer ainda esse ano. Ainda é o tempo da multiplicação, da abundância de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Aleluia. Né? A Leila, né? Ela disse que fez ontem. Amém, porque já creu, já pegou a visão. Em nome do Senhor Jesus. E é isso mesmo. Creia, acredite. Com certeza Deus vai se mover de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Quando você decide crer, pedir. Porque todo que pede, recebe. Aleluia. E se você tem pedido, com certeza você vai ser ouvido. O seu clamor vai ser ouvido. Aleluia. Se nós somos pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará aquilo que você crê que Ele pode dar. Aleluia. É tempo de você receber abundantemente mais. Aleluia. Aleluia. Você pode escrever aí? Eu vou receber abundantemente mais nesses dias. Aleluia, eu vou receber abundantemente mais nesses dias. Declare aí, deixa escrito, deixa registrado que eu vou receber abundantemente mais nesses dias. Eu não sei como, não me pergunte como o pastor vai ser, não sei fazer. O que for preciso para Deus fazer, Ele vai fazer. E glória a Deus por isso. Liz, você vai receber abundantemente mais. Vanessa, você vai receber abundantemente mais. A Maria Luísa, você vai receber abundantemente mais. Todos que estão aqui nessa live, vendo esse vídeo agora, você vai receber. Fátima, você vai receber mais. Fábio, você vai receber abundantemente mais. Aleluia. A célula Shekinah, aleluia, já é multiplicada aí a célula. Vai receber, né? A Daiane vai receber abundantemente mais. Eu creio nisso. Você sabe por quê? Porque nós queremos ver a manifestação de Cristo. A manifestação do Senhor fazendo, movendo, operando na sua vida. Por quê? Porque quanto mais Deus fizer na sua vida, mais o nome dele vai ser glorificado. Por isso eu quero que Deus faça muito na sua vida. A minha oração é para que em cada live você seja tão ministrado, tão cheio de fé, que você veja o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia, que você verá o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua história. Porque é tempo de vermos Deus se manifestando, o Deus invisível se tornando visível através das nossas vidas, com os milagres que Ele vai fazer.
em nós e através de nós. Deus ama se manifestar, né? Um dos capítulos que eu escrevi, já vou falar aqui, né? Eu falo do Deus que fez tantas coisas, tantos milagres, que João falou assim, olha, se eu fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não ia caber em todos os livros do mundo inteiro. Então veja, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que ainda vemos tão pouco? Não, nós temos que ver mais, nós temos que ver muito mais, nós temos que experimentar muito mais. Se João já testemunhou que ele viu tantos milagres, quando Jesus veio na terra, então veja, e que não dava para escrever no livro de todo mundo, tantos milagres que ele fez. Então veja, ele fez muito, mas ele fez muito, E ele vai fazer muito na sua vida também. Ele vai fazer muito no seu ministério. Ele vai fazer muito na sua casa. Ele vai fazer muito através das suas mãos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero te pedir algo aqui. Eu pedi ontem, eu vou pedir novamente. Quem sabe o Espírito Santo vai me lembrar todos os dias. Faz o seguinte, você tem recebido da parte de Deus? Transmita a outros. Grave um vídeo também, falando do Deus abundante, e pregue para outros, e libere para outros. Alguém vai ser abençoado com a palavra que você liberar da sua boca. Eu gosto quando você compartilha aqui essa live, porque é a palavra de Deus se espalhando, fico feliz por isso. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ficar mais feliz em saber que você mesmo, onde você está, na sua casa, na sua célula, na sua igreja, você também está falando desse Deus abundante. E pessoas estão sendo marcadas, sendo tocadas por Deus. Então tem pessoas aqui que poderiam tanto falar mais ainda na internet, poderiam liberar palavras de vida, e às vezes ficam acuados, será que as pessoas vão me ouvir? Não importa, se um ouvir, se um for salvo, se um for alcançado, valeu mais que o mundo inteiro. Veja, nós não temos noção aonde pode chegar um vídeo como esse. Então veja, seja um instrumento nas mãos de Deus nesses dias, para proclamar esse Deus que faz abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E eu vou orar por você. Eu vou liberar uma palavra de fé no seu coração e declarar que você vai prosperar abundantemente, que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, ainda nesses dias, ainda nessa semana. Você vai ver a colheita abundante de Deus sobre a sua vida, a sua fé que está sendo liberada, a sua palavra que está sendo liberada nesses dias, vão produzir resultados abundantes em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida, de fé ao coração dos meus irmãos e declarar que eles vão comer do melhor dessa terra, vão desfrutar de bênçãos abundantes. Senhor, aquele que está abatido, seja fortalecido agora. Esse que está triste, seja levantado na alegria do Senhor. Pai, esse que está sofrendo a escravidão do pecado, seja liberto pelo sangue precioso de Jesus. Esse que está vivendo dias de escassez financeira, eu declaro a abundância do Senhor sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, aquele que está sofrendo com a enfermidade, seja curado agora no poder do nome de Jesus. Aonde você está, receba cura, receba cura. Você que está desanimado com o ministério, com a vida da igreja, eu declaro que você agora é cheio do Espírito Santo, você é renovado no dom que Deus te deu, nesse dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Você vai ser renovado agora na força do Senhor. Ou você que tem um ministério profético, em nome de Jesus, você é liberado para profetizar. Você que tem um ministério para adorar o Senhor, para levar a igreja ao louvor e adoração ao Senhor, seja renovado agora. Esse dom, esse encargo no seu coração, e que você volte ao lugar que o Senhor tem para você, em nome do Senhor Jesus, a posição espiritual que Deus tem para você. Em nome de Jesus, eu declaro que você que está com causas na justiça que estão emperradas, eu declaro que vão ser liberadas agora, em nome do Senhor Jesus. Você que tem clamado por um documento, um visto aqui nos Estados Unidos, eu declaro que é liberado no nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro aqueles que estão querendo ver a manifestação do Senhor em milagres, através da vida deles serão poderosamente usados. Em nome do Senhor Jesus, você que tem um chamado pastoral, eu declaro que vai ser ativado agora em nome do Senhor Jesus, uma fé nova. Em nome de Jesus, você que é pastor, seja renovado agora na força do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, você tem a sabedoria, você vai crescer, você vai se multiplicar em outros, você vai levantar outros pastores, você vai ver a multiplicação do Senhor acontecer no seu ministério, em nome do Senhor Jesus. É tempo de vermos o Senhor movendo. Por isso, Pai, nós te pedimos, faz mais
faz muito mais, faz abundantemente mais nas nossas vidas nesses dias, como nunca antes, e ainda esse ano de 2024, nós possamos ver o sobrenatural, possamos ver as coisas grandes que o Senhor tem para as nossas vidas, possamos ver os milagres extraordinários acontecendo à vista dos nossos olhos, o Deus invisível se tornando visível aos nossos olhos e aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, quando nós testemunharmos das grandezas do Senhor, dos grandes feitos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós cremos que o Senhor tem mais, o Senhor tem muito mais para nós. Senhor, espalha essa mensagem a todos os cantos dessa terra, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esse vídeo, essa live possa espalhar para o mundo inteiro e possa alcançar corações que estão hoje entristecidos, corações que estão sem esperança, mas que a fé seja ativada no Deus que faz abundantemente mais. Em o nome do Senhor Jesus, nós pedimos por revelação hoje, Senhor, para que todo esse campo dos nossos olhos seja tirado e nós possamos ver o Senhor como o Senhor é, e ao vermos o Senhor possamos ter fé, e as coisas gloriosas do Senhor possam acontecer nas nossas vidas, nas nossas casas, dos nossos filhos, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu creio que eu verei a glória do Senhor, os milagres do Senhor na minha vida. Eu quero mais, muito mais, abundantemente mais do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra de oração, essa profecia sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão cheios do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Eu recebo aqui, ó. Ali está declarando: Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu recebo. Ore por mim, gente. Profetiza sobre a minha vida para que eu permaneça sempre com uma palavra que possa incendiar o seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs nós estamos 5h50 da manhã, no horário aqui dos Estados Unidos, proclamando as verdades da palavra do Senhor, e 6h50 horário aí do Brasil. E então isso é o que nós queremos. E às 7 da noite aqui dos Estados Unidos, 8 horas horário do Brasil, nós estamos também proclamando um Deus abundante. Aleluia. Isso é poderoso, isso é glorioso. E eu tenho visto aqui irmãos de manhã e à noite também, glória a Deus, amém. Obrigado Fabinho, obrigado pela palavra. Então veja, eu creio nisso, eu creio que Deus tem mais, mas eu queria muito ouvir o testemunho de que vocês, aí onde vocês estão, vocês também estão falando da parte de Deus, vocês também estão testemunhando aquilo que vocês têm recebido. Olha, não deixe de dar, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Eu sou mais abençoado aqui pelo fato de poder estar compartilhando a palavra com você todos os dias. E eu louvo a Deus porque você está aqui. E eu creio que você vai ver o sobrenatural. Ore mesmo por mim. Amém. Eu recebo a oração. E Rose, tia Rose. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa se mover de uma forma extraordinária na sua vida nesses dias, na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que tem mais, abundantemente mais para você. Olha, hoje eu fiquei feliz, né? Uma irmã, ela tá lendo o livro, né? E ela trabalha na área financeira aqui nos Estados Unidos. E ela: pastor, me tem aí 20 livros? Aí eu falei: tem, claro. E ela falou assim, eu falei: para que você vai querer esses 20 livros? Ela falou: não, eu vou fazer uma reunião com os meus clientes. E o presente espiritual é o livro. Eu fiquei tão feliz por saber, porque são vidas que vão ser tocadas por Jesus, que eu nem imagino, para alcançar o coração dessas pessoas. Nem me conhecem, eu não conheço elas, mas se elas lerem um pouco, um pedacinho, o Espírito Santo vai mover de uma forma sobrenatural, e aquelas pessoas vão ser atraídas pelo mover de Deus, e vão ser tocadas pelo Senhor, de uma forma extraordinária. Então veja, essa mensagem que nós estamos falando, que nós escrevemos, é para espalhar para o mundo afora, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje, e Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então prepare-se para viver seus melhores dias e mais abundantes dias na sua vida nesses dias,
Eu tenho sentido tanta fé no meu coração. Alguém mais tem sentido fé aí no coração? Você tem sentido fé no coração para crer em coisas maiores? Irmãos, eu estou numa fé extraordinária. E já estou lançando palavras de fé no mundo espiritual. Quantos estão enfesados? No bom sentido, viu? Cheios de fé. Aleluia, Priscila. Glória a Deus. Amém, Relane. Relane é cheia do fogo, hein, gente? Fábio é um grande ministro de louvor, homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fico feliz por vocês estarem aqui comigo. E nós estamos juntos aí. Aleluia. O Raul falou que ficou enfesado essa manhã. Recebeu muita fé, né? Nesse aspecto. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem recebido a parte de Deus, testemunhe comigo, né? Você pode testemunhar aqui também, mas você pode testemunhar no direct, ou se você tem o meu contato, você pode mandar para mim. Vou voltar aqui. Voltou. E você também, se você quiser participar de um grupo que nós temos de 100 dias de transformação, entre na minha bio e esteja lá também e seja abençoado ali naquele lugar, em nome do Senhor Jesus, onde eu também compartilho algo com vocês, tá bom? E estamos juntos e nos vemos amanhã para o nosso 9º dia, para a glória do Senhor, e vamos até o dia 21, ok? Lembrando que no domingo, dia 3, os horários vão mudar, tá bom? Porque o horário aqui atrasa 1 hora, então vai ficar 2 horas de diferença. Então a live das 5h50 vai ser 7h50 no Brasil, e a live das 7 horas da noite aqui vai ser 9 horas no Brasil, a partir de domingo que vem, ok? É só para você saber, você que está me acompanhando aqui todos os dias, aleluia, e vamos espalhar essa mensagem. Compartilhe com outros, vou deixar gravado agora, e eu quero que você já compartilhe com o maior número de pessoas, porque vão ser muito abençoados com essa live, em nome de Jesus, tá bom? Amo vocês, um grande abraço.